Vamos seguir mais um pouquinho aqui, vamos falar das majorantes do crime de roubo, ok? Nas majorantes, a gente tem a previsão, então, no parágrafo 2º, a primeira majorante, com aumento de 1/3 até metade da pena, é a majorante que foi revogada do inciso 1º, que tratava da hipótese do emprego de arma. Então, esse parágrafo segundo, inciso 1º, dispunha que quando houvesse o emprego de arma, o crime de roubo seria majorado. Porém, nesse parágrafo não dizia, na sua redação original, se a gente estava falando de arma própria ou arma imprópria. Arma própria sendo aquela arma fabricada para fins bélicos e arma imprópria qualquer outro instrumento capaz de ofender a integridade física ou até mesmo a vida de outrem. Então a jurisprudência compreendia que as duas armas, tanto a própria quanto a imprópria, faziam parte da majorante prevista no inciso 1º, tá? Com a revogação desse inciso 1º, então, quando ela foi revogada, ao mesmo tempo em que houve a revogação do inciso 1º, houve a criação do inciso que trata da arma de fogo, que é o parágrafo 2º-A, inciso 1, tá? Então, ao mesmo tempo em que houve a revogação desse inciso 1º do parágrafo 2º, houve a criação do parágrafo 2º-A, com o seu inciso 1º, que trata da majorante do emprego de arma de fogo, tá? Então, percebam que o aumento é maior, né? Com o emprego de arma de fogo aumenta a pena em 2/3. E aí, o que aconteceu na época, tá? Antes se entendia que, por exemplo, faca era arma imprópria, é uma arma branca, uma faquinha de cozinha, não foi fabricada com fim bélico, né? Porém, majorava o crime de roubo por conta do inciso 1º, que foi revogado em 2018, tá? Com essa modificação em 2018 e a criação da majorante com pena maior para arma de fogo tão somente, que a jurisprudência passou a entender, e a própria doutrina também, que não havia outro entendimento passível de ser feito nesse caso. Houve uma novatio legis in melius, ou seja, algo que antes era uma majorante deixou de sê-lo. Então, a partir de 2018, quem tivesse praticado crime de roubo com emprego de faca, canivete, facão, foice, né, algo do gênero, obrigatoriamente, com essa inovação legislativa in melius, teve que haver uma reformulação das penas até então aplicadas, mesmo com trânsito em julgado. Você sabe que quando há uma inovação penal in melius, na questão penal e não processual penal, ela deve retroagir para atingir fatos passados. Se ela beneficia o réu condenado, com certeza. Então, nas próprias varas de execução criminal, precisou haver uma readequação das penas impostas para retirar essa majorante quando o sujeito praticava, então, o crime com emprego de arma imprópria, tá? Claro que nada impediu que o juiz Navec deixasse de analisar a arma branca como majorante e passasse a vê-la como circunstância a ser analisada de forma negativa no artigo 59. As circunstâncias do crime, lembram lá do artigo 59? Uma delas é as circunstâncias do crime, o cenário, como é que esse crime se desenvolveu. Então, o autor do crime praticou o crime com uma arma imprópria, uma faca na mão. Isso faz com que as circunstâncias do crime sejam analisadas de forma negativa para esse indivíduo. Então, de qualquer maneira, como vocês sabem que o 59 vale menos do que a terceira fase da dosimetria, então houve uma redução nas penas impostas, inclusive nas penas já com trânsito em julgado, por conta dessa bobagem, vamos usar um termo assim, já que estamos gravando, né, a aula, não posso ficar falando palavrão aqui no YouTube, então, por conta dessa bobagem, desse cochilo do legislador que simplesmente revogou o inciso 1º do parágrafo 2º e colocou de outra forma lá no parágrafo 2º-A, inciso 1º, mantendo como majorante apenas a arma de fogo e não mais a arma imprópria, tá? O legislador se deu conta desta bobagem que fez e agora, recentemente, com o pacote anticrime, a lei 13.000
964 de 2019, então alterou novamente o nosso dispositivo aqui, o nosso crime do 157, e para corrigir então essa anomalia, chamem como vocês quiserem aí, né? Vocês não estão no público, vocês estão no privado, então vocês podem falar palavrões aí à vontade, tá? Então, para corrigir essa anomalia do legislador, esse cochilinho, o pacote anticrime inseriu o inciso 7º aí no parágrafo 2º do artigo 157, tá? E colocou ali que se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca, tá? Então, majora a pena de 1/3 até metade. Então, o que a gente tem hoje? Nós temos a majorante do emprego da arma branca, quando o indivíduo utilizar faca, facão, faquinha de serrinha, né, foice, armas consideradas armas brancas, tá? Vai ter aumento da pena de 1/3 até a metade. Quando o indivíduo utilizar arma de fogo, aí nós teremos um aumento da pena de 2/3. Isso se a arma não for de uso restrito ou de uso proibido, porque aí nesse caso nós teremos a incidência do parágrafo 2º-B, que aumenta a pena em 2 vezes, ou seja, dobra a pena do caput do dispositivo, do artigo 157, se a arma utilizada for de uso restrito ou de uso proibido. Então, vamos revisar. Se for arma de fogo de uso permitido, o aumento da pena é de 1/3 a metade. Se for arma de fogo de uso restrito ou proibido, o aumento da pena é no dobro, dobra a pena, tá? Tá ali no artigo, parágrafo 2º-B do artigo 157. E se a arma utilizada for arma branca, teremos um aumento da pena de 1/3 até a metade, tá? Vamos repetir. Arma branca, 1/3 a metade, tá? Tá no inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 157, tá? Arma de fogo de uso permitido, o aumento é de 2/3, parágrafo 2º-A do artigo 157. Arma de fogo de uso restrito ou uso proibido, aí o aumento da pena é no dobro e é o parágrafo 2º-B do artigo 157, ok? E vocês vão estar me perguntando, tá, mas e as outras armas impróprias que não somente arma de fogo? Por exemplo, eu pego um taco de beisebol e digo para a vítima isso é um assalto, tá? Não é considerado majorante? Não é considerado majorante. Antes era? Antes era. Então, permanece assim uma leve cochiladinha do legislador? Permanece, tá, pessoal? É o que temos hoje em termos de majorante exercida com algo, algum objeto que torne a vítima mais vulnerável à ação do criminoso. Cá entre nós, é muito mais grave, né, o indivíduo que olha para a vítima com uma arma de fogo e diz isso é um assalto, do que aquele indivíduo que simplesmente chega anunciando um assalto sem ter nenhuma arma consigo, ou um objeto, uma faca, uma faquinha, algo do gênero. Agora, com relação à gravidade de tu praticar um assalto com uma faquinha ou com uma arma de fogo, aí já não sei, mas foi uma opção do legislador. O legislador optou por apenar com uma majorante menor quando for arma branca, com uma majorante um pouco maior quando for arma de fogo de uso permitido e com uma majorante maior ainda quando for uma arma de fogo de uso restrito ou de uso proibido, ok?